Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de 2 Crônicas. Os versículos 1 a 5 do capítulo 10, Davi foi coroado em Hebrom, onde era a capital do reino de Judá, antes dele ser rei de todo Israel e estabelecer a capital em Jerusalém. Salomão foi coroado em Jerusalém. Não se sabe por que Roboão foi a Siquém. Em vez de simplesmente coroar Roboão rei, como sem dúvida ele esperava, os líderes tribais desejavam negociar os termos de sua realeza, incluindo o alívio do trabalho forçado imposto por Salomão. Versículos 6 a 11. Os anciãos deram conselho a Roboão, no sentido de que ele fizesse um acordo com as tribos. Eles acompanhavam Salomão e sabiam da insatisfação do povo a respeito dos impostos e dos trabalhos. Porém, Roboão os desconsiderou e foi pedir conselho aos mais jovens, que cresceram com ele no palácio. Esses aconselharam com palavras duras, chegando a falar em castigos físicos, pois escorpião era o nome dado a um tipo de açoite com muitas correias, nas quais eram atados pedaços de metal para produzirem dores semelhantes às picadas de escorpiões. Versículos 12 a 16. Nesse dia, o reino de Israel, com mais de 100 anos de existência, perdera duas de suas tribos, Judá e Benjamim, as quais permaneceram fiéis a Jerusalém, ao templo e à família real de Davi. O reino do norte conservaram o nome de Israel, com as 10 tribos restantes, mas o reinado fundado por Jeroboão se destacava pela adoração aos bezerros de ouro. Os reis que o seguiram levaram a nação à adoração de Baal, pois não houve um bom rei entre eles, até a destruição total daquela nação 2 séculos depois. No período entre a separação das tribos, que foi em 931 a.C., e a destruição do Reino do Norte pelo Império da Assíria em 722 a.C., a família de Davi conservou-se firme no trono de Judá, tendo surgido vários reis reformadores que promoveram a volta à palavra de Deus. O autor salienta que a reação de Roboão deve ser vista à luz dos propósitos soberanos de Deus. A profecia de Aías acerca de Jeroboão cumpriu-se mediante essa distorção dos eventos. Versículos 17 a 19. Adorão, ou Adonirão, era o superintendente dos trabalhos forçados, o que foi uma péssima ideia de Roboão ao enviá-lo. Assim, o povo acabou apedrejando Adorão e o matando. Agora nós vamos estudar o capítulo 11. Versículos 1 a 4 do capítulo 11. A cidade de Jerusalém pertencia ao território de Benjamim, mas era a tribo de Judá que possuía força suficiente para desenvolver aquele território. Daí as duas tribos muitas vezes terem sido consideradas como uma só. Os benjamitas tentavam continuar a verdadeira vida religiosa ao redor do templo. Versículos 5 a 12. As cidades fortificadas cobriam as fronteiras do leste, sul e oeste com Judá. Roboão providenciou não somente que elas fossem reforçadas fisicamente, mas também que cada uma dessas localidades tivesse um líder, um armazém para suprimentos, azeite, vinho e escudos e lanças. Provavelmente tinham a intenção de garantir defesa contra o Egito, que era aliado de Jeroboão. Versículos 13 a 17. Sob a direção de Jeroboão, o novo reino do norte ficou arraigado à idolatria desde o início. Jeroboão substituiu a adoração de Deus pela adoração de demônios e 2 bezerros, um em Dan, na parte norte do seu reino, e outro em Betel, na parte sul, perto da fronteira com Judá. Ele também instalou um novo sacerdócio, com os que estavam dispostos a servir a esses ídolos em lugar do Senhor. Jeroboão rejeitou os sacerdotes e os levitas, que eram fiéis a Jerusalém, como lugar próprio da adoração. A animosidade de Jeroboão fez com que a força espiritual de Israel fosse absorvida por Judá. Havia muitos leigos nas tribos do norte que estavam comprometidos em servir ao Senhor, e eles também se mudaram para Jerusalém, a fim de poderem adorar no templo conforme a determinação da lei. Roboão desfrutou da bênção divina porque ele imitou a fidelidade de Davi e Salomão nos 3 primeiros anos de seu reinado. Após o retorno do remanescente do exílio na Babilônia, essas narrativas foram um precedente para os israelitas do Reino do Norte, visto que a restauração se centralizou em torno de Jerusalém. Versículos 18 a 23. Roboão teve 18 esposas, muitas delas pertencentes ao círculo mais amplo dos familiares consanguíneos. Maalate era sua meia-prima, Abiail era sua tia-avó. Sua esposa favorita, Maaca, também chamada Micaía, era provavelmente neta de Absalão. Ela se tornaria influente na condução do povo à idolatria. Roboão imitou a prática de seu pai de delegar a autoridade real
por meio de governadores distritais, mas os escolheu dentre os seus próprios filhos. Essa política evitou a rivalidade entre os pretendentes à sucessão ao trono, solidificou a posição do rei, preveniu tentativas de golpes de Estado, assegurou um herdeiro para a continuação da dinastia, uma vez que a residência de todos os príncipes num só local teria facilitado a um usurpador eliminar todos os rivais num só ataque, e estendeu a influência da família real aos distritos mais remotos. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículo 1 do capítulo 12. Depois de um começo fiel, Roboão parece ter caído no orgulho e passado a confiar em sua própria força em vez de depender de Deus. O fato de ele e seu povo deixarem a lei do Senhor é equiparado a abandonar o próprio Deus. Todo Israel, nesse contexto, se refere aos residentes no reino de Judá, uma vez que o reino do norte já tinha adotado a idolatria de Jeroboão como a nova religião de Estado. Versículos 12 e 3. Sisaque foi o fundador da 22ª dinastia egípcia. Também ele é chamado de Sheshonq I. Sisaque era líbio. Ele conseguiu assumir o controle dos egípcios e também de povos vizinhos, como os líbios, os suquitas, que era uma nação relacionada com os líbios, e os etíopes. A invasão egípcia é explicitamente identificada pelo cronista como um castigo divino. Versículo 4. A despeito de todo o trabalho que Salomão e Roboão tinham empreendido no fortalecimento das cidades de Judá, esses esforços não o tiveram afastado do faraó, que Deus enviou como punição pelos pecados do reino. Versículos 5 e 6. Quando o profeta Semaías explicou ao rei Roboão que seu pecado foi a causa dessa invasão, ele e o povo se arrependeram. Alguns reis subsequentes, quando confrontados com seu pecado, não deram atenção a Deus e assim receberam todas as consequências de seu pecado. Versículos 7 e 8. O socorro parcial que Judá experimentou teve a intenção de ensinar a seu povo a plena devoção a Deus. Para a geração do cronista, isso os levaria a refletir sobre suas próprias circunstâncias, sujeitos aos reis persas, mas livres para adorar Deus em seu templo. Versículo 9. O exército de Sisaque chegou a Jerusalém e se apoderou de todos os tesouros que Davi e Salomão tinham ajuntado. Os escudos de ouro, tão convenientemente guardados nas paredes do palácio de Salomão, tornaram-se objetos fáceis para o exército egípcio carregar. No entanto, como Semaías tinha predito, Sisaque não destruiu Jerusalém. Esse ato incomum combina com os próprios registros de Sisaque de sua campanha militar. Ele listou numa inscrição 41 cidades que capturou e dizimou, mas Jerusalém não estava entre elas. Versículos 10 e 11. Tendo perdido os escudos de ouro, Roboão os substituiu por escudos de cobre e deu-lhes mais proteção do que jamais tinha dado ao legado de seu pai. Ele tinha sido humilhado diversas vezes ao tentar imitar seu pai. Versículo 12 do capítulo 12. Enquanto Roboão continuava a sofrer por seus pecados, Deus estabeleceu graciosamente o seu reino e abençoou a nação. Apesar do revés da invasão egípcia, de um modo geral havia boas coisas em Judá. Versículos 13 a 16. Na média, apesar do seu arrependimento e do livramento de Deus, Roboão foi considerado um rei mau que não seguiu a lei do Senhor. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de 2 Crônicas.